Capítulo 61. A salvação de Israel. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Meu povo, estrangeiros virão e cuidarão das suas ovelhas, das suas plantações e das suas parreiras. E vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam, mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. O Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa, e farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Hino de louvor dos moradores de Jerusalém. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação, e todas as nações cantarão hinos de louvor a ele. Isaías capítulo 62. Jerusalém, a esposa de Deus, o Senhor. Eu amo Sião e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória, todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa. Pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como o moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou vigias, que não deverão ficar calados nem de dia nem de noite. Vocês, vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem, nem deixem que ele descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Com o seu forte braço direito levantado, o Senhor fez ao seu povo este juramento: nunca mais deixarei que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos, nem permitirei que o seu vinho, que vocês fizeram com tanto trabalho, seja bebido por estrangeiros. Vocês mesmos colherão o seu trigo, comerão o pão e louvarão a mim, o Senhor. Vocês mesmos colherão as suas uvas e beberão o vinho nos pátios do meu templo. Moradores de Jerusalém, saiam da cidade e preparem o caminho para o seu povo que está voltando.
aplanem a estrada, tirem todas as pedras e levantem uma bandeira como sinal para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Pelo mundo inteiro, o Senhor anunciou esta mensagem. Digam ao povo de Jerusalém que o Salvador está chegando. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Vocês serão chamados de povo santo, o povo que o Senhor salvou. Jerusalém será chamada de aquela que Deus ama, cidade que Deus não abandonou. Isaías, capítulo 63. Deus castiga os inimigos do seu povo. Quem é este que vem da cidade de Bosra, a capital de Edom? Quem é este vestido de roupas vermelhas, luxuosas, que vem marchando forte e poderoso? Sou eu, diz o Senhor, que anuncio a vitória, que sou poderoso para salvar. Mas por que é que a tua roupa está vermelha? Por que é que parece a roupa de quem pisa uvas para fazer vinho? O Senhor responde: Eu pisei as nações com quem pisa uvas no tanque, e não havia ninguém para me ajudar. Na minha ira e no meu furor, eu pisei e esmaguei as nações. O seu sangue manchou a minha roupa, que ficou tingida de vermelho. Eu havia resolvido que já era tempo de me vingar dos meus inimigos, que havia chegado o dia em que eu deveria salvar o meu povo. Olhei, mas não havia ninguém que me ajudasse. Fiquei admirado ao ver que não havia quem me apoiasse. Então consegui a vitória com o meu próprio poder, e a minha ira me encheu de força. Na minha ira pisei os povos. No meu furor os esmaguei e derramei o seu sangue no chão. A bondade de Deus para com Israel. Anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo o que Ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Ele mostrou grande bondade para com o seu povo por causa da sua compaixão e do seu grande amor. O Senhor disse: Eles são o meu povo, são filhos que nunca me trairão, e por isso Ele os livrou de todos os seus sofrimentos. Quem o salvou foi Ele mesmo, e não um anjo ou qualquer outro mensageiro. Por causa do seu amor e da sua compaixão, Ele o salvou. E todos os dias, ano após ano, Ele os pegava e carregava no colo. Mas eles se revoltaram contra Deus e ofenderam o seu Santo Espírito. Por isso, Deus se tornou inimigo deles e começou a lutar contra eles. Então eles lembraram do passado, lembraram de Moisés, servo de Deus, e perguntaram: Onde está o Senhor que salvou do mar o seu povo, que salvou o seu rebanho, e Moisés, que era o pastor? Onde está aquele que pôs o seu espírito em Moisés, que fez com que o seu grande poder estivesse sempre com ele? A fim de conquistar fama eterna, o Senhor dividiu o mar na frente do seu povo e o fez passar pelas águas profundas. Eles passaram seguros, como cavalos selvagens que não tropeçam, como o gado que desce calmamente para os vales. O Espírito do Senhor os estava levando para um lugar de descanso. Foi assim, ó Senhor, que guiaste o teu povo e conseguiste para ti mesmo um nome famoso. Oração pedindo a ajuda de Deus. Ó Deus, olha para nós lá do céu, lá do lugar santo e glorioso onde moras. Onde está o teu poder e o teu cuidado por nós? Não retires de nós o teu amor e a tua compaixão, pois tu és o nosso Pai. Os nossos antepassados, Abraão e Jacó, não se importam conosco, não fazem caso de nós. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, e desde o princípio nós te chamamos de o nosso Salvador. Ó Deus, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos e tornas o nosso coração duro para que não te temamos? Volta para nós, ó Deus, pois somos os teus servos, somos o povo que escolheste. Por um pouco de tempo, nós, o teu povo santo, fomos donos do teu templo, mas agora ele é pisado pelos nossos inimigos.
Tu nos tratas como se nunca tivesses sido nosso governador, como se nós nunca tivéssemos sido teu povo. Isaías capítulo 64. Como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Não continues tão irado, ó Senhor, nem lembres para sempre os nossos pecados. Não esqueças que somos o teu povo. As tuas santas cidades viraram um deserto. Jerusalém está arrasada. O Monte Sião está abandonado. O nosso belo e sagrado templo, onde os nossos antepassados te louvaram, foi destruído pelo fogo. Tudo o que amávamos está em ruínas. Vendo tudo isso, ó Senhor, não vais fazer nada? Será que vais ficar calado e nos castigar mais ainda? Isaías, capítulo 65. Deus castigará os rebeldes. O Senhor Deus disse: Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: Estou aqui, estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me provocando apertamente. Eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados e queimam incenso sobre altares pagãos. Eles vão aos cemitérios para consultar os mortos e passam as noites em lugares desertos para receber visões. Comem carne de porco e enchem os seus pratos de comida impura. Depois dizem aos outros: Parem, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo o que eles fazem está escrito no meu livro, e não descansarei até castigá-los. Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados e também pelos pecados dos seus antepassados. Eles queimaram incenso sobre altares pagãos nos montes e me ofenderam com esses sacrifícios. Por isso, farei com que eles paguem pelos seus pecados, por todos eles, um por um. O Senhor falou. O Senhor diz: quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz: Não vamos destruí-las, pois o vinho que fizemos com elas será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenham muitos descendentes, e com que sejam donos da minha terra. O meu povo escolhido será dono da terra prometida, e sempre viverá nela. E se o meu povo procurar fazer a minha vontade, a planície de Saron servirá de pasto para as suas ovelhas, e o seu gado pastará no vale da desgraça. Mas alguns de vocês se afastam de mim.
desprezam o meu monte santo e fazem ofertas de comida e de vinho a Gade e a Mene, os deuses da sorte e do destino. Pois então o destino de vocês será morrer à espada. Eu farei com que todos fiquem de joelhos para serem mortos. Pois eu os chamei, mas vocês não responderam. Eu lhes falei, mas vocês não deram atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborrecem. Portanto, o Senhor Deus diz: aqueles que me servem terão comida e bebida, mas vocês passarão fome e sede. Eles serão felizes, mas vocês serão humilhados. Eles cantarão cheios de alegria, mas vocês gemerão de tristeza, chorarão com o coração cheio de angústia. Eu, o Senhor Deus, os matarei, e os meus servos, o meu povo escolhido, usarão os nomes de vocês para rogar pragas. Mas nos meus servos eu porei um novo nome. Qualquer pessoa na terra prometida que pedir uma bênção, vai pedi-la ao Deus fiel, e quem fizer uma promessa, a fará em nome do Deus fiel. Um novo céu e uma nova terra. O Senhor diz ao seu povo: vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não lembrarei mais delas. Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido, e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém. Eu vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém, e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. Vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Os lobos e os carneirinhos pastarão juntos, os leões comerão palha como os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém. E no meu Monte Santo não acontecerá nada que seja mau ou perigoso. O Senhor falou. Isaías, capítulo 66. A religião falsa é condenada. O Senhor diz: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas. Mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Porém, há pessoas que matam um touro para o oferecer em sacrifício e matam também um homem. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício e matam também um cachorro. Há pessoas que me oferecem cereais e me oferecem também sangue de porco. Há pessoas que queimam incenso a mim e também adoram uma imagem. Essas pessoas resolveram fazer o que querem e têm prazer nas suas ações nojentas. Por isso, eu decidi fazê-las sofrer e resolvi descarregar sobre elas os castigos de que elas têm medo. Pois eu chamei, mas ninguém respondeu. Falei, mas ninguém me deu atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada. Escolheram coisas que me aborrecem. Castigo e salvação. Todos os que temem e obedecem ao Senhor, escutem as suas palavras. O Senhor diz a vocês:
Os seus patrícios os odeiam e não querem saber de vocês, porque vocês são fiéis a mim. Eles lhes dizem que o Senhor venha salvá-los para que possamos vê-los alegres, pois essas pessoas vão ficar envergonhadas. Escutem o forte barulho na cidade, o barulho que há no templo. É o barulho de Deus, o Senhor, castigando os seus inimigos como eles merecem. Será que uma mulher dá à luz antes de sentir dores de parto? Será que pode dar à luz um filho sem sofrer? Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Uma nação aparece assim num instante? Mas foi isto mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz os seus filhos. Sou eu quem faz vir as dores de parto. Será que eu não vou deixar que os filhos nasçam? Sou eu, o Senhor, seu Deus, quem está falando. Alegrem-se junto com Jerusalém e cantem hinos de louvor todos os que a amam. Alegrem-se junto com Jerusalém todos os que choraram por ela. E ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês das suas riquezas, e vocês ficarão satisfeitos. Pois eu, o Senhor, prometo a Jerusalém que farei com que a prosperidade venha como um rio, e com que as riquezas das nações venham a ela como se fossem uma enchente. Então Jerusalém será como uma mãe, ela lhes dará de mamar, carregará vocês nos braços e no colo os abraçará com carinho. Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Quando virem isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão novas forças, como uma planta que cresce viçosa. Vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido dos meus servos, mas, quando fico irado, castigo os meus inimigos. O Senhor Deus virá no meio do fogo. Os seus carros de guerra são como uma forte ventania. Ele virá descarregar sobre os inimigos a sua ira furiosa e as chamas de fogo do seu castigo. Com o fogo e com a espada, o Senhor vai castigar o mundo inteiro e matar muitos dos seus moradores. O Senhor diz: existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas para entrar nos jardins sagrados junto com o sacerdote que vai no meio delas. Além disso, essas pessoas comem carne de porco, ratos e outras comidas impuras. Elas serão mortas, pois eu sei o que elas fazem e o que pensam. Eu virei para ajuntar todas as nações e todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória. Eu porei no meio deles um sinal da minha autoridade, e dos que ficarem vivos depois do meu julgamento, enviarei alguns para as nações mais distantes, onde nunca se ouviu falar da minha fama, nem foi visto o meu poder. Eu os enviarei até a Espanha, a Líbia e a Lídia, países onde há ótimos atiradores de flechas. Irão também para Tubal e para a Grécia. Em todas essas nações eles anunciarão o meu grande poder e trarão de volta todos os patrícios de vocês como uma oferta para mim. Eles virão até o meu monte santo em Jerusalém, montados em cavalos, mulas e camelos, e trazidos em carretas e carroças. Esses seus patrícios serão oferecidos a mim, assim como os israelitas trazem ao templo as suas ofertas de cereais em vasilhas puras. Eu escolherei alguns deles para serem sacerdotes e outros para serem levitas. O Senhor Deus diz: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Depois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos por terem se revoltado contra mim. Os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles.
Eu, o Senhor, falei.